Hoje nós vamos falar de uma pequena joia da literatura brasileira, que é O Feijão e o Sonho, de Eurígenes Lessa. Um livro curto, pequeno, extremamente fácil de ler, uma leitura agradabilíssima, porém que revela problemas estruturais da própria personalidade do brasileiro, que é um caso muito notável. O Feijão e o Sonho conta a história de Campos Lara, que é um aspirante a escritor, é um homem que tenta viver uma vida literária. Num tempo, o romance foi escrito num tempo em que o Brasil tinha vida literária, né? Tinha grandes escritores, tinha crítica literária, coisa que foi abolida da cultura, do panorama nacional, infelizmente. A cultura só decai cada vez mais, é o que nós constatamos. E Campos Lara, esse personagem de Eurígenes Lessa, quer viver a vida literária brasileira. É um homem com uma sensibilidade aguçada, é um bom escritor, porém, inicialmente, ele não consegue ganhar dinheiro fazendo isso, ele não consegue se sustentar com essa atividade. E Campos Lara é casado com Maria Rosa, eles possuem 4 filhos e anda tudo pela hora da morte em casa, né? Falta comida, falta assim, ele não consegue prover as necessidades materiais básicas ali daquela família, enquanto tenta viver esse sonho. Então, de um lado o feijão, de outro lado o sonho. Esse antagonismo é retratado de uma forma brilhante por Eurígenes Lessa nessa obra, e a história se desenvolve entre várias brigas e conflitos do casal. Maria Rosa não entende esse espírito do Campos Lara, briga com ele, acaba fazendo um trabalho contraproducente na própria família, porque ao invés de servir como companheira, né, aconselhando adequadamente, só briga, só tem desavença, é uma coisa assim, uma situação existencialmente muito deprimente aquilo. E no final acaba que o Campos Lara se reconcilia, não guarda rancor nenhum da esposa dele, apesar de toda a incompreensão, descobre a importância do lar, da família, dos filhos, porém, ao mesmo tempo, abandona a escrita e abandona suas pretensões, suas aspirações literárias. Então, essa história, com um final trágico, ela revela um antagonismo existente na cultura brasileira entre a vida intelectual e a vida material. No Brasil, nós temos, de um lado, pessoas que só pensam em ganhar dinheiro, em serem bem-sucedidas materialmente, e consideram a cultura, a aquisição de cultura superior como um detalhe, um adorno dispensável. E de outro lado, às vezes a gente tem pessoas com vocação intelectual e que não sabem que elas precisam integrar na realização da sua própria vocação intelectual a dimensão material da vida, a dimensão econômica e financeira da vida. Esse é o Campos Lara, e a Maria Rosa é o outro personagem. A Maria Rosa é só pragmática, só materialista, enquanto que o Campos Lara é só intelectualizado, né? E o que acontece é que nós temos um retrato grandioso de um aspecto também da cultura brasileira, quando o indivíduo com aspirações intelectuais, por exemplo, ele acredita que ele tem o direito de que alguém sustente ele, que alguém banque ele. Então, a maioria das pessoas que a gente vê, quando elas pretendem ter uma vocação intelectual, qualquer que seja, é buscar na vida acadêmica uma bolsa que o sustente, depois do patrocínio, uma bolsa e depois um emprego público, um funcionalismo, um academicismo, enfim. E isso é um fechamento do horizonte de possibilidades do ser humano, porque é perfeitamente possível que o indivíduo com vocação intelectual se realize sustentando-se a si próprio com atividades materiais. E aqui um exemplo notável e uma referência que falta na cultura brasileira, por exemplo, a figura de Goethe. Goethe é um dos maiores escritores da língua alemã, é um prodigioso, é um clássico absoluto. E Goethe exerceu diversas funções. Goethe foi até ministro de Estado, foi juiz, trabalhou em coisas as mais díspares possíveis, ele exerceu várias profissões, várias funções, sempre trabalhou incansavelmente e escreveu demais, produziu muito e produziu coisa de altíssima qualidade. Então essa ética do trabalho para o intelectual,
é um fator que muitas vezes falta na cultura brasileira. Nós temos, de um lado, pessoas que querem trabalhar, ser bem-sucedidas e acabam desleixando-se, descuidando da sua formação intelectual, da sua própria educação. E, de outro lado, pessoas muito preocupadas em filosofia, em cultura, em arte, em literatura e que acabam não dando atenção ao aspecto financeiro, à dimensão material da vida, que também faz parte. E aí entra o conselho, e essa análise que eu faço com relação a essa obra, o conselho e aquele conceito de José Ortega y Gasset de circunstância. A reabsorção da circunstância é o destino concreto do homem, dizia José Ortega y Gasset. E o que ele queria dizer exatamente com isso? A sua vocação, por mais que seja uma vocação intelectual, uma vocação literária, uma vocação artística, não precisa ser trocada por um emprego no concurso do Banco do Brasil, um emprego qualquer. Você pode realizar a sua vocação negociando com as circunstâncias reais que você tem. As circunstâncias reais e concretas que estão presentes na vida do indivíduo são o palco mesmo onde a sua vocação vai se realizar. E essa capacidade de negociar com as circunstâncias, fazendo que ao final prevaleça pelo menos 51% do ideal, do sonho, que o sonho prevaleça em pelo menos 51% ao feijão, já é uma vitória esplêndida. E tem mais um aspecto também do Feijão e o Sonho, do Orígenes Lessa, que vale a pena destacar, é que a forma como Campos Lara, que pretende ser um intelectual, enfrenta a sua própria circunstância é imatura. Existe uma imaturidade muito grande em alguém que pretende descrever a vida dos outros, ele como literato, né, como pretenso escritor, quer descrever a vida dos outros, quer ter a sensibilidade de compreender as circunstâncias mais diversas das vidas das pessoas, enfim, relatar o sofrimento humano, ou aspectos interessantes ou curiosos da realidade, porém ele não presta atenção na própria vida dele, na própria circunstância pessoal direta dele. Então vive uma alienação. Campos Lara vive uma alienação de desconectar a vida intelectual da vida real, né? E esse é um problema muito comum, né? E é por isso que esse livro, nos retratando esse antagonismo, serve como uma lição muito preciosa, porque o destino de Campos Lara é um destino trágico. Ele tem que abandonar o sonho para poder ter o feijão. Porém, esse antagonismo ele é um embuste, ele é uma emboscada, ele é uma armadilha existencial falsa. O segredo para se libertar dessas amarras é justamente mudar de postura perante a vida, né? Entendendo que a dimensão material da existência é o próprio cenário no qual você deve agir enquanto intelectual, para que a sua vocação, o seu eu ideal, digamos assim, possa florescer e sempre tendo em vista a reabsorção da circunstância. Nesse ponto, José Ortega y Gasset dizia que a circunstância, a reabsorção da circunstância é o destino concreto do homem. Eu sou eu e a minha circunstância. Eu sou eu e minha circunstância. Se não a salvo, não salvo a mim mesmo. Ou seja, se eu não salvo a minha circunstância, eu não salvo a mim mesmo. Porque o José Ortega definia o eu como eu mais a circunstância. Não existe só o eu, só o ideal do eu. Existe também a circunstância concreta. E se você não souber, então, nessa dialética de vida intelectual e vida material, reabsorver a sua circunstância concreta na realização de uma elevação espiritual, saber manter os olhos no ideal, enquanto absorve na sua integração da personalidade a circunstância material concreta, você vai acabar se perdendo. E se alguma vida intelectual sair de alguém que não sabe negociar com as circunstâncias, vai ser uma vida intelectual fraca, falsa, deslocada, impostada, que não vai ter a autenticidade do indivíduo que soube ser intelectual não só no papel, não só no livro, mas sobretudo na vida real.